horror, mudando de alhos para bugalhos, mandei até uma paciente para você. Uma vegetação também dentro da bexiga, tumor de bexiga. Deve estar chegando paciente que veio fazer o exame de rotina assintomática, um casinho bom, porque assintomática tá lá. Rapaz, Dani, lei das séries, viu? Eu estou na 6ª ressecção de tumor vesical em um mês. Pois é. O que é extremamente atípico aqui em Salvador, né? Eu também acho, há muito tempo que eu não via, e aí apareceu essa senhora também, aquela que é uma professora, né, da Patrícia Kuhn, que eu mandei, e agora Sim, tem sim. essa semana também. Assintomática total, a filha trouxe para uma revisãozinha, porque não fez exame em 2019, exame liso, quando chega na bexiga, ó lá, a bolinha. Enfim, aí dei o telefone lá da sua secretária, mandei marcar lá, para ouvir você. Pessoal, vamos lá começar, 20 horas. Obrigado às pessoas que estão aqui. Nosso grupo do IRBA tem chamada, doutor André Boechat, meu sócio já está aqui do lado, doutora Xerte também, sócia da gente lá, doutora Lari Magalhães está aqui. Deixa eu ver mais, faltando, doutora Suyan, já vi que está aqui também. Que nossa equipe tem que estar toda aqui na chamada. Então, primeiro eu quero agradecer. Aliás, Sheu, você quer falar primeiro? Fala você que vai tocar isso aí, depois eu falo. Por Sheu sumiu? Então, eu falo. Coisas do ao vivo, tá, gente? Enfim. Primeiro eu quero agradecer a Gleice, tá? A gente fala desse ano difícil, mas é aquela coisa. Eu tive tantas pessoas bacanas que eu conheci, e uma das pessoas bacanas que eu conheci é a minha convidada de hoje, a doutora Glaciliane Canário. A gente foi... Nunca se viu ao vivo, tá, Rô? É amizade acredite que é de grupos de Telegram e WhatsApp. Mas, assim, nessa coisa da educação, nossa, eu vi assim, Gleice, ela é uma biblioteca mesmo. Ela estuda muito, ela sabe muito. Cara, eu digo, a gente tem que trazer as pessoas que a gente gosta e admira e que vê desenvolvendo o trabalho legal para perto da gente. E quando eu vi a Gleice fazer as postagens da coisa do assoalho, ela fez uma coisa no Instagram, eu digo, poxa, eu não sei fazer isso. Tá? Eu já ouvi o galo cantar, mas eu não sei como é que faz. Eu acho que é uma coisa bacana, que não é tão arrojada, talvez a gente possa trazer. E comecei a olhar aqui em Salvador, quem faz, quem não faz, pouca gente faz. Eu acho que ninguém faz ultrassonografia. E vi Gleice fazendo lindamente, né? Insisti durante muito tempo, tá? Ela não queria, era dura na queda. Eu digo, olha, faz de conta que é você que você está me ensinando, entendeu? Mas, assim, para nós, pobres mortais, isso é uma verdadeira caridade. E que bom, Gleice, que você aceitou, que você está aqui, entendeu? Eu quero depois que você traga outras coisas de endometriose profunda, que você faz muito, entendeu? Eu quero botar você e a Elina, que também é uma das minhas sócias, que faz muito aqui. Você já conheceu lá na Cetros, ou você coloca um caso e a Helena comenta, ou a Helena coloca um caso e você comenta, porque a gente precisa aprender a fazer essas coisas, né? Falando em endometriose, o pai do Rossi, que está aqui com a gente, que é urologista, também é urologista, Roberto Rossi, e assim, tem um caso mesmo há muitos anos de nódulo na bexiga, nódulo na parede muscular, e ele operou, depois mandou para mim, Dani, era endometriose na parede vesical. Então, eu nunca nem tinha ouvido falar disso, entendeu? Ele já tinha operado isso. Então, eu acho que a gente precisa trazer mais, que endometriose todo mundo tem que conhecer, tem que saber fazer o mínimo do exame de rotina, e acho que a gente pode ensinar as pessoas, sabe, Gleice? Treinar a minha equipe aqui, e quem quiser participar, vir junto, né, para aprender, entendeu? Para desempenhar um exame de melhor qualidade. Sim. Feitas as apresentações, oi, Sheu. Ai, que bom que você está aí. Eu também quero aproveitar para agradecer, porque a gente sabe, assim, o corre-corre, né? Eu não peguei direito o que Dani estava falando um pouquinho antes, mas imagino que ela estivesse fazendo isso também. O corre-corre, que é o dia todo, e aí a gente chega em casa, meu Deus, eu ainda vou fazer aquilo, então a gente sabe que é um esforço.
Então, a gente só tem a agradecer a vocês. Muito obrigada. E vamos lá, não quero mais atrasar, não, desculpa. Podemos começar? Podemos começar Podemos. sim, vamos lá. Então, Ui, peraí, Gleice. Eu acho que você está mutada aqui sem querer. Peraí. Gente, tem áudio agora? Tem áudio agora, agora foi. Beleza, então vamos lá. Vamos Em lá. primeiro lugar, eu quero agradecer o gentil convite da Dani, doutora Daniela, que sempre divide com a gente muito conhecimento, e eu acho isso muito legal, foi um tesouro durante a pandemia. E eu estou aqui para dividir um pouco com vocês. Ela me convidou para falar sobre o ultrassom no estudo da incontinência urinária. Hoje, eu vou lançar uma semente. Esse estudo faz parte do estudo do assoalho pélvico. E isso é apenas uma semente. É claro que existe muito mais do que eu vou falar, mas é o começo. Então, nós vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, antes de começar, eu quero fazer um pacto com vocês. Amanhã, no primeiro exame transvaginal, vocês vão lembrar de mim. Qual é o nosso pacto? Quando você introduzir a sonda endocavitária, você não vai frisar o aparelho. Acabou. Ninguém mais frisa aparelho para introduzir e retirar sonda. Nós vamos mudar o nosso mindset. Eu vejo que todo mundo introduz a sonda com o aparelho frisado e retira com o aparelho frisado, perdendo todas as patologias do meio do caminho. Então, a partir de amanhã, nós mudamos o nosso mindset. Esquece, segura a sua mão esquerda e não frisa o aparelho. O nosso pacto vai ser, quando você introduzir a sonda vaginal, lentamente, o seu olho vai colar na região retrocervical. Lá, nós encontramos 70% dos focos de endometriose profunda. Minha aula não é sobre isso, mas já vamos começar a mudar agora. Introduziu a sonda, olho colado na região retrocervical, você nem pisca. Faça todo o seu exame, faça a sua biometria, ok. Momento de retirar a sonda. Não frisa o aparelho. Você vai retirar a sua sonda lentamente e o seu olho vai colar no compartimento anterior da pelve. O seu olho vai colar no espaço vésico-uterino, nas paredes vesicais e na uretra. Sim, o compartimento anterior faz parte da pelve e faz parte do seu exame também. Então, esse é o nosso pacto para a gente começar. O exame não é difícil, é só uma questão de treino. Primeiro, por quê? Por que a gente teria que estudar a incontinência urinária e a disfunção do assoalho pélvico? É simples. Olha a quantidade de pacientes. 50% das mulheres acima de 50 anos têm disfunção do assoalho pélvico. O prolapso dos órgãos pélvicos afeta 1/3 das mulheres na pós-menopausa. Essas mulheres aqui passam por vocês todos os dias. E vocês nem suspeitam do diagnóstico. Hoje vai mudar. Fatores de risco. São muitos. Os que eu achei mais interessantes aqui. Maratonistas e crossfiteiras. São pacientes jovens, já com prolapso de órgãos pélvicos. Depressão e diabetes. Não pela doença, mas pela medicação que essas pacientes usam. Tipos de incontinência. Existem vários. Hoje, o nosso foco será na incontinência de estresse, isto é, ocorre uma pressão intraabdominal e essa uretra não consegue segurar a saída da urina. É muito comum na paciente que tosse, espirra de bexiga cheia e perde urina. Então, a partir de hoje, eu sei que vocês fazem uma pequena anamnese antes ou durante o exame. A partir de hoje, vocês vão acrescentar mais uma pergunta nessa anamnese.
A senhora, quando está de bexiga cheia, tosse, espirra ou dá uma gargalhada, perde urina na calcinha? Se a resposta for sim, vocês malandramente, no final do exame, vão retirar a sonda lentamente e malandramente vão dividir a tela em dois. Na tela da esquerda vai ficar a imagem da paciente em repouso e na tela da direita vai ficar a imagem de valsalva. Eu vou explicar como essa valsalva será feita. Feita a valsalva, tira a sonda, a paciente vai para o banheiro se trocar e você rapidamente faz as suas avaliações. Aqui eu coloquei uma imagem de como que é feito o exame transperineal. Essa avaliação pode ser feita de duas formas. Transperineal, como está aqui na imagem, onde nós temos um transdutor convexo recoberto por um filme plástico, um pouco de gel em cima, e esse transdutor encosta nos grandes lábios da vagina. Eu consigo a mesma imagem, a imagem está aqui do lado, o esquema, com o transdutor transvaginal. É o que eu faço na minha rotina, o transdutor transvaginal no introito vaginal. Qual a diferença das duas imagens? Eu vou mostrar mais adiante a imagem obtida pelo convexo e pelo transvaginal no introito vaginal. Existem algumas pequenas e sutis diferenças. Eu já posso adiantar que uma imagem obtida com um transdutor convexo, desta forma aqui, nos dá um campo maior de visão. Nem sempre a gente precisa disso, mas com esse transdutor convexo, eu consigo colocar na minha imagem lindamente, desde o púbis até o canal anal. Eu consigo colocar na minha imagem do compartimento anterior até o posterior. Muitas vezes eu não consigo tudo isso com o transdutor transvaginal, a não ser que eu faça um corte em 3D, em 3 dimensões. Mas já é outra história. Agora vamos à imagem. Até o final vocês vão cansar dessa imagem, que eu vou repeti-la várias vezes em várias pacientes. Nós temos aqui uma aquisição com uma sonda transvaginal no introito vaginal. Aqui é caudal e para cá cranial. Sínfise púbica, borda inferior da sínfise púbica, gordura retropúbica ecogênica, bexiga, parede póstero inferior da bexiga, uretra, vagina. Tem um pouco de gás aqui na vagina, é muito comum, quando nós retiramos a sonda, forma-se um pouco de gás aqui, isso atrapalha um pouco a visão da vagina e a visão do reto. Mas vamos voltar agora para a uretra. A uretra é composta por 2 tipos de músculo. Esse mais interno tem uma disposição longitudinal e ele aparece hipoecóico. A musculatura mais externa tem uma ecogenicidade maior e a disposição dela é circular. Ela também é chamada de rabdoesfíncter. Vamos ao vídeo. Eu vou pedir para essa paciente fazer valsalva. Então, vamos à valsalva. Como que ela é feita? Ela é feita durante 6 segundos. Eu, primeiro, busco o engajamento da paciente. As pacientes todas adoram fazer isso. Por quê? Ela já está há muito tempo se queixando para a ginecologista que ela perde urina na calcinha. E as pessoas respondem que é assim mesmo. Essa paciente está aborrecida, gente. Quando eu falo para ela, Dona Maria, hoje a gente vai testar se sua bexiga está baixa, ela adora. A senhora vai estufar a barriga para fora durante 6 segundos. E eu vou contar junto com a senhora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes, no final da valsalva, eu ainda, quando eu vejo que há um engajamento maior, eu ainda falo, vamos, mais um pouco, mais. E elas vão. O importante da manobra de valsalva não é a intensidade, é o tempo. O mínimo são 6 segundos. Mas eu tento que ela fique, às vezes, 8. Isso me dá uma manobra mais efetiva. Vocês perceberam aqui que ela fez a valsalva, eu tenho aqui a borda inferior da sínfise púbica, eu tenho aqui a uretra, eu tenho aqui o esfíncter uretral interno, e mesmo com valsalva, esse esfíncter ficou abaixo da borda inferior da sínfise púbica.
este é o normal. Essa paciente não tem distopia. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar sobre medir ângulo, ok, mas eu não preciso de medir ângulo para saber que essa paciente não tem distopia. Essa paciente provavelmente é continente. Vamos à próxima. Aqui é outra paciente. Eu quero que vocês prestem atenção, nessa imagem. Essa paciente é uma outra paciente. E a imagem foi adquirida com uma sonda convexa. Olha o que eu falei para vocês. Eu consigo ver aqui vagina e eu consigo ver canal anal. Eu pego uma amplitude maior de imagem e coloco lindamente na minha imagem, da sínfise púbica ao canal anal. Vamos treinar o que é essa imagem. Sínfise púbica, borda inferior da sínfise púbica. Gordura retropúbica. Parede póstero inferior da bexiga. Uretra com as suas duas camadas. A camada central hipoecóica em disposição longitudinal. E a camada hiperecóica mais externa com uma disposição circular. É o rabo do esfíncter. Eu quero que vocês fiquem muito focados na diferença de ecogenicidade das duas camadas. Quando a paciente tem uma distopia, essa uretra, ela cai e roda. Eu vou perder a diferença de ecogenicidade entre as duas camadas musculares. Isso é gritante. Algumas pacientes têm alguns focos de fibrose na uretra. Prestem atenção nessa manobra de Valsalva que essa paciente fez. Ela é hesitante. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Ela hesitou e foi. Tem paciente que fica com medo de perder urina. Mas a gente tem que ter um certo engajamento para que ela perca esse medo. Agora, eu não vou medir ângulo aqui. Eu quero que vocês olhem essa imagem. Se eu passar uma linha imaginária na borda inferior da sínfise púbica, eu estou continuando a minha linha reta até o canal anal. Eu percebo que a bexiga está um pouco abaixo da sínfise púbica. Isto é uma distopia. Eu já posso falar que essa paciente tem uma cistocele. Eu não medi ângulo nenhum e já estou concluindo que essa paciente tem uma cistocele. Estou concluindo também que ela provavelmente não tem uma uretrocistocele. Essa uretra, ela não rodou tanto assim e nem desceu tanto assim, porque eu ainda vejo a diferença de ecogenicidade entre as camadas musculares. Vamos ao próximo. Bom, o que leva a uma continência urinária? Existem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos responsáveis pela continência. O fator intrínseco é a tonicidade do colo vesical. E o fator extrínseco é o assoalho pélvico. A paciente deve ter uma boa tonicidade do elevador do ânus e ligamentar. Não vou ler tudo isso, eu vou resumir para vocês. Nós não conseguimos ver os ligamentos puburetral, o arco tendinoso, pelo ultrassom. Como a gente não consegue ver esses ligamentos, nós temos, de forma indireta, avaliar se eles têm tonicidade ou não. Essa avaliação é feita pela mobilidade dos órgãos nas manobras dinâmicas. Vamos novamente, porque isso vai ter que ficar medular para vocês. Sínfise púbica, uretra, olha as duas ecogenicidades, bexiga, parede póstero inferior da bexiga. A aquisição foi com uma sonda convexa, então eu consegui uma amplitude linda na imagem, da sínfise púbica ao canal anal. Olha o canal anal aqui, lindíssimo. E consigo ver também a vagina. Essa paciente estava com a bexiga muito pouco repleta. Depois eu vou falar sobre isso. Passar uma linha pela borda inferior da sínfise púbica, reta, até a região anal.
Aqui essa paciente estava em Valsalva. Eu não medi ângulo nenhum, mas eu sei que ela é uma paciente continente. Eu sei que essa paciente não tem distopia. Por quê? Porque o orifício interno da uretra está acima da sínfise púbica. Para cá, gente, é cranial, é acima. Para cá é caudal. O orifício uretral tem que estar sempre acima da sínfise púbica. Isso me diz que não existe distopia. Mesmo sem medir ângulo, eu já concluí isso. Olha eu desvalorizando o ângulo. Não é isso não, gente. Tem que entender a dinâmica. Agora, essa paciente. Passei uma linha na borda inferior da sínfise púbica. Essa linha foi até a região do canal anal. Prestem atenção o quanto esta bexiga está abaixo da borda inferior da sínfise púbica. Isto é, uma cistocele. Agora, outra coisa chama atenção aqui. Onde está a diferença de ecogenicidade das musculaturas da uretra? Sumiu, né, gente? Essa paciente tem uma uretrocistocele. Essa uretra, ela não só desceu, como ela rodou. Bom, avaliação da bexiga. Não é o foco da nossa conversa hoje, mas quando eu tiro a minha sonda vaginal, eu tenho que olhar as paredes vesicais. A incontinência do tipo urgência é por hiperatividade do detrusor. Esse detrusor terá uma espessura maior do que 5 milímetros. Detrusor ou detrusor, pelo que eu sei, pode ser falado das duas formas. A medida da espessura da musculatura detrusora. O detrusor é a parte hipoecóica da imagem. Então, você vai dar um zoom na imagem, você vai ajustar o seu foco para ele ficar na parede da bexiga e você vai medir a parte hipoecóica. Essa parte hipoecóica é o detrusor. Se você estiver pelo suprapúbico, a melhor parede é a parede anterior, ela vai estar mais superficial. Se você estiver pelo transvaginal, a melhor parede é a posterior, ela estará mais próxima do seu transdutor. Se uma paciente é muito magrinha, com o linear você consegue uma linda imagem pelo suprapúbico. Quando a paciente tem espessamento do detrusor, a parede vesical fica igual daquele senhor que tem hiperplasia prostática benigna. Fica uma parede toda irregular e muito espessada. O ultrassom perde para a urodinâmica. Mas nós conseguimos fazer uma triagem. Você vai chamar atenção no seu ultrassom transvaginal de rotina. Olha a espessura desse detrusor. Está acima de 5 milímetros e, posteriormente, se o uroginecologista quiser encaminhar para a urodinâmica, ok, somos uma triagem também. Então, uma espessura acima de 5 milímetros tem correlação significativa com hiperatividade do detrusor. Bom, 5 milímetros depende. Depende da repressão vesical. Se você tem uma bexiga com uma repressão vesical de 50 ml, o detrusor pode medir até 7. Entre 50 e 250, até 5. Se uma bexiga está bem cheia, de 250, o normal é até 3. Aqui a imagem merecia um zoom maior para vocês enxergarem, mas acreditem em mim. A medida foi feita com uma sonda convexa, eu fiz pelo suprapúbico e eu medi apenas a parte hipoecóica da parede. Mediu aqui 1 milímetro. Essa paciente aqui, ela é uma paciente de 75 anos, ela veio encaminhada pela ginecologista com uma história um pouco confusa. Ela dizia que ela tinha uma perda vaginal de sangue, mas não sabia informar como era. A ginecologista pediu um ultrassom transvaginal, querendo investigar o endométrio. Ok. Quando eu tirei a sonda e o meu olho foi na bexiga, aqui, gente.
um nódulo vesical. Prestem atenção na nitidez que nós conseguimos com a sonda transvaginal. Nós conseguimos aqui dizer que esse nódulo não invade o detrusor. Eu posso dizer que esse nódulo está apenas na mucosa. Isso é muito importante. O exame foi feito para investigar endométrio, mas o diagnóstico foi completamente diferente. Eu deixei aqui, não faz parte da nossa aula, como identificar onde está a lesão vesical. Porque, gente, não basta dizer que está dentro da bexiga, né? Tem que dizer qual a camada que invade, em que região da bexiga está. Com esse esqueminha aqui, fica muito simples de localizar e dizer exatamente onde está a lesão. Vamos começar agora a avaliação da incontinência urinária. Nós avaliamos a mobilidade do colo vesical, ângulos retrovesical e uretropúbico, Doppler e afunilamento uretral. Vamos começar com o Doppler. O Doppler da musculatura uretral e o afunilamento uretral, o afunilamento é a abertura do orifício interno uretral. Eles refletem uma baixa taxa de estrógeno, um hipofluxo uretral e redução do tônus do esfíncter uretral. A hipotrofia pode levar a uma abertura anormal do esfíncter. Então, quando nós fazemos uma avaliação Doppler no colo uretral, eu estou avaliando um fator intrínseco da continência. Eu não estou avaliando o ligamento. E é muito comum que aquela paciente que já passou pela menopausa tenha hipotrofia da musculatura uretral. E a perda urinária pode ser por isso. O Doppler uretral na menacme apresenta um fluxo exuberante nas paredes anterior e posterior, com um RI menor do que 0,77. É um fluxo de diástole cheia. Quando há hipotrofia da musculatura uretral, a musculatura fica pouco vascularizada. A onda Doppler fica monofásica, em estacato, fica completamente diferente. Usar Doppler de amplitude, PRF abaixo de 1, ganho maior do que 50. Aqui é uma paciente com hipotrofia da musculatura uretral. O fluxo tem baixa amplitude e alta resistência. É um fluxo estacato. Não vemos diástole. E se eu olhar aqui, eu encontro poucos vasos. Essa uretra é pobremente vascularizada. Agora, essa paciente é uma paciente da menacme. Olha o tanto de vaso, gente. Ela não tem hipotrofia nenhuma dessa musculatura. Se eu cortar essa uretra em transversal, eu vou conseguir ver os vasos circulares ao redor dessa uretra. E isso denota uma boa atrofia dessa uretra. Agora, voltamos para uma paciente que tem hipotrofia da musculatura uretral. Olha a diferença. Vocês mentalizaram a imagem anterior? A quantidade de vaso que tinha aqui? Eu aqui, mesmo com um Doppler de amplitude, com PRF ajustado, com um ganho ajustado, eu consigo vasos michurucas. Olha a onda. Diástole, nenhuma. Vamos passar agora para a abertura do colo vesical, também chamado de afunilamento. Voltando ao Doppler. A avaliação Doppler é feita com a paciente em repouso. A abertura do colo vesical é feita com a paciente em valsalva. Eu vou pedir para essa paciente fazer valsalva, eu vou avaliar se o colo abre. A avaliação é realizada em valsalva, medido o ponto de maior afastamento, onde ele mais se afasta, da parede anterior até a parede posterior. A abertura do colo vesical está relacionada com fatores intrínsecos. Qual o cutoff? Abrir até 5 milímetros é normal. Entre 5 e 7 é duvidoso. Maior do que 7 é uma abertura normal do colo. E, novamente, afunilamento uretral, eu estou falando de fator intrínseco. Eu não estou falando de ligamento.
Olha essa abertura, gente. A medida foi realizada da parede anterior até a parede posterior da uretra. Olha o tanto que abriu. 8 milímetros. Como eu disse anteriormente, acima de 7 é patológico. Olha essa abertura, gente. 1,5 centímetros. Nitidamente patológico. Vamos agora avançar. Já falamos do Doppler, do afunilamento do colo vesical. Agora a gente vai falar sobre a mobilidade do colo vesical. Com Valsalva, o colo pode se mobilizar até 10 milímetros. Uma mobilidade acima de 10 milímetros torna essa paciente incontinente. Acima de 10 milímetros, aqui está a sensibilidade e a especificidade na predição da incontinência urinária de esforço. Um deslocamento do colo vesical acima de 10 milímetros reflete uma incompetência do assoalho pélvico. Já estamos falando, então, de fator extrínseco da continência. A cistocele reflete a perda do tônus do músculo elevador do ânus, do diafragma muscular. Avaliação da mobilidade do colo vesical. Existem várias maneiras de você fazer a avaliação. Mentalmente, você tem que saber que, de um lado, você vai ter uma imagem em repouso e, do outro lado, uma imagem em Valsalva. Você tem que colocar na tela a sínfise púbica e a uretra. E você tem que medir o quanto essa uretra desce com a Valsalva. Aqui, eu passei uma linha resvalando na borda da uretra. Aqui é repouso, aqui é Valsalva. Eu medi o quanto essa uretra se afastou da linha que eu passei. Ela se afastou 4 milímetros. Isso é normal. Até 10 milímetros, um afastamento é normal. Outra forma de medir. Repouso, Valsalva. Eu medi da borda inferior da sínfise púbica até o orifício interno da uretra. Deu 22. Eu medi com Valsalva da borda inferior da sínfise púbica até o orifício interno da uretra. Deu 19. Quem é bom de matemática? 19. 20, 21, 22. 3 milímetros. Essa uretra se deslocou 3 milímetros com manobra de Valsalva. Normal, porque o normal é até 10. A avaliação da mobilidade do colo vesical. O nosso ponto de referência é a borda inferior da sínfise púbica. Quando o colo vesical alcança a borda inferior da sínfise púbica, ele estará em posição extraabdominal, sendo uma das características da incontinência urinária de esforço. Vamos agora avançar para os ângulos, avaliação dos ângulos. Eu preciso de uma certa repressão vesical para avaliar ângulo. Então, qual é a minha dinâmica? A paciente chega na minha recepção, imediatamente a minha secretária pede que ela vá ao banheiro, a senhora vai ao banheiro, vai urinar e vai tomar 3 copos d'água. Volta para o balcão, faz a ficha, passa o cartão e sobe para a minha sala. Eu vou fazer todo o exame da paciente e no final do exame eu vou avaliar mobilidade uretral, ângulos. Nesse tempo, essa paciente já tem de 150 ml a 200 ml de repressão vesical. Não tem como eu avaliar com a bexiga vazia. Então, esse tempo é necessário e é o tempo do exame. Abaixo de 100 ml na bexiga, pode mobilizar o colo vesical em excesso. Acima de 300, pode não mobilizar o colo. Vamos ao primeiro ângulo. É o ângulo retrovesical, ou ângulo beta, relacionado com o diagnóstico de cistocele e uretrocistocele. Clinicamente, pode ser difícil da ginecologista diferenciar uma coisa da outra, mas para a gente é muito simples fazer essa diferença.
Como que ele é feito? Eu passo uma linha na parede posterior da uretra e a segunda linha eu passo na parede posterior inferior da bexiga. Normal, entre 90 e 110. Abaixo de 90, me dá o diagnóstico de cistocele. Acima de 110, um diagnóstico de uretrocistocele. Então, o normal é entre 90 e 110. Mas nós, na verdade, não precisamos disso. A compreensão anatômica da imagem dinâmica já nos dá o diagnóstico. A medida de ângulo só vai corroborar o nosso diagnóstico. Como que eu meço? Aqui é Valsalva. Nas duas imagens é Valsalva. Eu só coloquei essa imagem sem a medida para que vocês pudessem enxergar em modo B sem nenhuma linha. Eu passo a primeira linha na parede posterior da uretra, a segunda linha na parede posterior inferior da bexiga. E o ângulo beta é esse daqui. Normal, entre 90 e 110. Nós temos que cuidar, quando nós fazemos a nossa imagem, para deixar muito nítido o púbis, a uretra e a parede posterior inferior da bexiga. É isso que nos interessa. Vejam esse ângulo. Uma linha eu passei na parede posterior da uretra. A segunda linha eu passei na parede posterior inferior da bexiga. Valor, 168. Eu falei anteriormente que maior do que 110 era uma uretrocistocele. Agora eu pergunto para vocês, será que eu preciso de medir o ângulo para dizer que é uma uretrocistocele? Não, eu bato o olho aqui e eu falo isso. Por que eu digo isso? Porque o púbis está aqui, gente. Se eu passar uma linha reta aqui, o orifício interno da uretra vai estar abaixo do púbis. Isso é uma uretrocistocele. Outra coisa que nós já falamos anteriormente, onde está a diferença de ecogenicidade nas camadas musculares da uretra? Se perdeu, porque essa uretra desceu e rodou. Novamente, agora numa paciente normal, uma linha eu passei na parede posterior da uretra, a segunda linha na parede posterior inferior da bexiga, ângulo 102. O normal é entre 90 e 110, então está normal. Outra observação que eu queria falar com vocês, que quando eu descobri isso, eu me senti surpresa. Essa camada hipoecóica é músculo, não está aberto. Se estivesse aberto, passaria urina. A primeira vez que eu compreendi isso, eu me senti surpresa. Eu falei, gente, eu achava que era... Então, o canal uretral, ele é virtual. Ele não fica aberto. Hipoecóico é musculatura, não é canal aberto. Vamos ao outro ângulo, que é o ângulo alfa. É o ângulo uretropúbico. O normal dele é até 40 graus. Reflete a competência ou incompetência do ligamento pubo-uretral, que se relaciona com a mobilidade e rotação uretral. Então, como eu falei anteriormente, nós não somos bons para ver ligamento pubo-uretral e nem para ver arco tendíneo. Nem é esse nosso objetivo. Nós vamos inferir que eles não são competentes pela mobilidade do colo. Como que eu meço? Passo a primeira linha resvalando na sínfise púbica. A segunda linha vai do orifício interno uretral até a borda da sínfise púbica. Medi o ângulo. Ele deu 85. O normal é até 40. Mas vocês acham que eu preciso de ângulo para dizer que o ligamento é incompetente? Não. Onde está a diferença de ecogenicidade das camadas musculares? Perdeu. Se eu passar uma linha imaginária aqui, eu vejo que esse orifício interno está na altura do púbis.
Essa paciente certamente é incontinente. Uma outra medida agora. Eu passei uma linha resvalando no púbis. A outra linha vai do orifício interno uretral até a borda do púbis. O ângulo foi de 79. Normal é entre 90 e 110. Tá normal. Agora aqui, isso é possível e até muito prático. Eu acabo medindo os dois ângulos da mesma imagem. O ângulo alfa, onde eu passo uma linha resvalando pelo púbis, e a segunda linha vai do orifício interno uretral até a borda inferior do púbis, e o segundo ângulo, que é o ângulo beta, da parede posterior da uretra, e a segunda linha na parede posterior inferior da bexiga. Dá para medir tudo na mesma imagem. Em Valsalva, gente. Medida de ângulo é em Valsalva. Resumo dos ângulos. Uretropúbico, alfa, até 40. Maior do que 40, reflete uma hipermobilidade uretral. A hipermobilidade ocorre por incompetência dos recursos extrínsecos da continência. O ângulo beta, ou ângulo uretrovesical, normal, entre 90 e 110, menor do que 90, cistocele, maior do que 110, uretrocistocele. Cistocele e uretrocistocele ocorrem pela perda do tônus do músculo elevador do ânus, perda do tônus do assoalho vesical. É um fator extrínseco da continência. Coloquei aqui só para a gente brincar. O que vocês acham? Se eu passar uma linha aqui, para mim, esse assoalho vesical está na altura do púbis. O meu olho procura a diferença de ecogenicidade e não encontra. Para mim, esses ligamentos já estão incompetentes, mesmo sem medir ângulo. Agora, vamos à imagem dinâmica. Eu sei que essa imagem, esse filme, não está da melhor qualidade, mas eu quero que vocês prestem atenção. Aqui eu tenho, acreditem em mim, a imagem do colo. Aqui é o endométrio. O corpo do útero, a uretra. Valsalva, Valsalva, Valsalva. Gente, olha onde a bexiga foi. Encostou na minha sonda. E outra coisa, olha onde o colo foi, gente. O colo desceu junto. Manobra simples e eficiente. Aqui é uma classificação que alguns uroginecologistas usam, a POPQ. Eu não uso, coloquei aqui só para vocês conhecerem, que relaciona o quanto os órgãos descem. Eu não uso essa classificação, mas ela é muito famosinha. Acabou. Terminamos. Esse foi top das galáxias. Até, cara, eu amanhã, inclusive, vou treinar, tá? Em todo mundo. Claro, é treino, é treino. Vou treinar em todo mundo. Anotei algumas coisas, mas eu acho que você respondeu tudo que eu queria perguntar. A reflexão vesical, né? Que tem que estar mais ou menos 150 ml. Ou seja, os pacientes vão até estranhar, porque eu vou mandar beber 3 copos d'água, né? Vou estranhar. Tá. Mas vão ficar muito felizes. Eu percebo, assim, gente, eu vejo no rosto da paciente a felicidade, o engajamento que existe de você valorizar uma queixa dela, uma queixa de anos, e que ninguém nem dá bola. É isso mesmo. Eu escuto das pacientes, mas eles falam que é assim mesmo, e não é assim mesmo. Por quê? A paciente que faz a fisioterapia do assoalho pélvico e a paciente que usa o hormônio, ela consegue reverter e ter um tônus do colo uretral de volta. Então, melhora a qualidade de vida.
E esse Doppler da uretra, você faz assim, só se o paciente tem queixa, né, Gleice? Mas se a paciente tem queixa urinária, você vai fazer Doppler em todo mundo da uretra para dar uma olhada, para ver se é só uma síndrome urogenital por hipoestrogenismo? Olha, quando eu comecei a fazer isso, eu selecionei algumas pacientes. Naquelas pacientes que tinham queixa urinária, obviamente que eu não fazia isso numa menininha de 20 anos. Nas pacientes que tinham queixa urinária, eu, no final do exame, dividia a minha tela, repouso Valsalva, e antes, durante o exame, eu tirava um pouquinho a sonda, jogava o Doppler ali, se era uma paciente que tinha queixa, tentava fazer um Doppler, e eu fui mandando isso para as ginecologistas. Hoje, eu recebo praticamente todos os dias um pedido de ultrassom transvaginal com Doppler para avaliação de perda urinária de esforço. Mas isso eu, de certa forma, eduquei e ainda estou educando os ginecologistas que me pedem exame. Eles ainda estão sendo apresentados ao método. E como pedir esse exame? Ultrassom transvaginal com Doppler, para avaliação da perda urinária de esforço. Então, assim, é uma avaliação de todo o assoalho pélvico? Obviamente que não. Mas o Doppler vai ser usado dessa forma que eu te falei. Entendi. Vou chamar aqui na sala Roberto Rossi, please. E vi, inclusive, que o doutor Adilson Ferreira está aqui. Adilson, se quiser falar uma coisinha também, vou botar aqui você para... Vou lhe desmutar. Se você, não sei se você quer ou não quer, vou aqui botar o Ask to Unmute também. Gleice, eu tinha algumas perguntas. Bora para elas. Então vamos lá. Bom, eu vou falar a visão urológica da coisa. Deixa eu falar uma coisa, eu esqueci de lhe apresentar, desculpe. Roberto Rossi Neto, gente, que vocês estão aqui, é urologista, tá? Com a formação também baiano, morou fora na Alemanha, e meu urologista, por isso que ele está aqui convidado, tá? Para participar e para dar a visão dele. Desculpa, pode ir. Nada, tem um viés aí do carinho. Viés da amizade. Mas é bem-vindo. Então, olha só, presta atenção. A minha pergunta é a seguinte. A espessura do detrusor na urologia, ela não é igual à hiperatividade. A gente pode, porque você pode ter um aumento de espessura do detrusor sem que você tenha desestabilização elétrica da bexiga. Então, em pacientes, por exemplo, masculinos que têm hiperplasia, como você mesmo falou, Gleice, eles têm uma espessura detrusora maior do que 5 milímetros, e muitas vezes, né, quando a coisa já é crônica, porém, não tem estabilidade elétrica e você não acha a hiperatividade. O que eu acredito, pelo menos é o que eu percebo, o que eu vejo na clínica dos pacientes, o que eu acredito é que a espessura do detrusor ela pode ser um sinalizador para uma provável hiperatividade que está chegando. Eu concordo com você. Eu acho que o ultrassom serve realmente para fazer uma triagem. Isso. Naquele exame de rotina. Toda mulher faz transvaginal uma vez por ano, às vezes até mais do que isso. Né? Então, é uma triagem apenas. Mas perde para a urodinâmica também, né? Não é a mesma coisa. Tá, tudo bem, beleza. Então, vamos lá. Você falou das jovens crossfiteiras e tudo mais. Elas têm uma excelente vascularização uretral. Sim. E até no estudo urodinâmico da bexiga, a gente nem vê muita alteração. A gente vê uma perda urinária por incompetência esfincteriana. A gente não vê descenso, a gente não vê cistocele, a gente não vê ureterocele, a gente não vê quinquim uretral, que eu quero falar sobre isso, perguntar para você depois. Existe o que é que você... do ângulo do joelho, né? Eu não faço no meu dia a dia. Eu selecionei 2 ângulos para que eu fizesse bem e não coloquei um terceiro.
Eu vou tentar dar minha opinião para você dar a sua opinião sobre isso. É interessantíssimo, acho que isso é muito importante, porque às vezes o kinking compensa a abertura do colo e a mobilização do colo, e a paciente está com o colo aberto, está com a cistocele, mas ela não está incontinente, porque a uretra está dobrada. Entendi. Então, você É termina interessante isso. não tendo a perda. Agora, o que é que você acha que justificaria nessas pacientes jovens? Você acha que o ultrassom tem condições de avaliar a competência esfincteriana? Porque a gente falou muito de uretra e do esfíncter interno. O esfíncter externo, que é bem próximo nas mulheres, completamente diferente do homem, eu não vi você falando que é o principal, na verdade. É ele que segura a peteca. Entendi. Você acha que existe alguma possibilidade do ultrassom contribuir de alguma maneira para essas jovens? Que seria fantástico, né? Não, na minha experiência, não. Tá. Tá? Entendi. Eu acredito que não. Tá. Então, e por último... Existe nessas jovens, muitas vezes, um prolapso dos órgãos pélvicos. É isso que eu não consigo ver. Assim, eu já coloquei slings em diversas jovens. Geralmente são... Não, o CrossFit não chegou até a mim, mas as maratonistas e as pacientes que fazem halterofilismo, elas vêm até a mim, e a minha justificativa plausível para eu compreender isso aí é que elas trabalham toda a musculatura do corpo, menos a musculatura pélvica. Então, eu acho que essa frouxidão pode vir disso aí, né? Elas malham bastante, elas correm, mas elas não trabalham isso. E, para finalizar, só para jogar a pimenta aí na conversa, essa coisa do kinking é extremamente importante para mim, porque, por exemplo, se eu ver que uma paciente tem uma cistocele e eu tenho um paciente com cistocele que ela não tem resíduo pós-miccional, que é uma coisa que é interessantíssimo para vocês avaliarem na ultrassonografia, que para o urologista talvez seja o mais importante nessa avaliação de esvaziamento vesical. Elas têm resíduo urinário acima de 300 ml, por conta desse kinking. Então, eu já peguei algumas pacientes, não foram poucas, que foram sugeridos o cateterismo intermitente, porque eles não têm o que fazer. E isso não tem na literatura, e eu decidi por corrigir anatomicamente a cistocele dela, que geralmente é uma cistocele posterior e não a cistocele anterior, que faz uma diferença muito importante no quadro urinário da paciente, e elas voltaram a urinar com resíduo miccional abaixo de 50 ml. Esse kinking aí, eu acho que seria interessante vocês... Eu acho que seria muito interessante adicionar mais esse ângulo. Uma boa dica. E não é complicado a medida do ângulo. Não é complicado. Gleice, quando você tiver uma uretra com kinking ultrassonograficamente, compartilhe com a gente. Eu tenho dificuldade de visualizar, eu entendi a ideia do kinking, mas eu digo, será que a gente vai ver... A uretra é retinha, será que... o ângulo do joelho, né? Mas forma uma dobra. Forma uma dobra, mas é no meio, proximal a bexiga, distal a bexiga no meio. Onde que fica esse... Depende. Às vezes, se você tiver uma cistocele anterior, você pode ter um kinking na região do colo. Já no colo, já. Você vê aquilo que eu estava falando para vocês, a ressonância dinâmica da pelve, ela mostra muito bem isso. Você vê quando você faz a manobra de Valsalva na paciente, a posição, a parte, o assoalho da bexiga, o assoalho anterior da bexiga, ele se mobiliza para baixo da uretra, às vezes, fazendo esse kinking logo na saída da uretra. Mas tem pacientes que têm uma incompetência para-uretral muscular importante e a mobilidade dela é muito grande e ela termina mobilizando e fazendo o kink mais na região média da uretra. Então, isso aí é extremamente importante, porque se você botar um sling nessa paciente,
você vai destruir a vida dessa paciente, porque ela não vai ter, ela provavelmente, na maioria das vezes, tem uma bexiga já, de certa forma, hipotônica, porque ela está trabalhando contra essa obstrução que é o quinque uretral, e você joga um sling nela, ela entra em retenção. Você riscou um fósforo e jogou na gasolina, né? Exatamente. E o quinque a gente vai ver em repouso ou só na valsalva? Ou a paciente tem o tempo inteiro? Só na valsalva. Então, aqueles 6 segundos, 10 segundos são super importantes para a gente ver. A não ser que ela tenha um descenso, uma cistocele grau 3 ou 4. Aí sim, né? Perto do introito vaginal. Até o introito ou passando da borda do introito. Esse POP-Q aí, como o Glaucio falou, é só para medida acadêmica mesmo. Na verdade, na prática, a gente não utiliza isso. A gente usa o introito como parâmetro para poder definir tanto a parte de prolapso uterino quanto a parte de descenso vesical ou retal, né, para retocele. Rô, quando você fala do tônus, que você falou do orifício externo, esse tônus é daquela musculatura hipoecoide interna ou é dessa circular ao redor, né? O que faz esse tônus que você sustenta a bexiga? São os dois músculos? Me conta aí que é para eu poder entender isso aí. Então, na verdade é o seguinte, anatomicamente falando, na mulher, a gente chega a considerar, pelo encurtamento da uretra, pelo tamanho da uretra, a gente considera que não existem dois músculos, que é um músculo só que cuida de tudo, certo? Mas existe uma pequena área de separação do colo vesical para a uretra proximal, ou seja, vindo da bexiga para fora. Então, essa é a região crucial, é a região que Glaucio falou, aí que é o colo vesical, que dá aquele ângulo de abertura e tudo mais, que dá uma incompetência indireta ao esfíncter urinário feminino. Então, quando você tem essa flacidez nessa região muscular, aí você pega essa porção inicial da uretra, tá? Não é a parte distal dela e pouco a parte medial, apesar de que, isso aqui é o paradoxo da análise, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria se aprofundar mais, quando você coloca o sling para dar a sustentação ao esfíncter que segura a urina, você coloca na uretra média. Você nunca coloca perto do colo, o que é meio paradoxal. Se você acredita que o esfíncter da mulher está próximo ao colo e você sabe que a ação do sling nada mais é do que formar uma cápsula em volta dele, e essa cápsula é que vai comprimir um pouquinho a uretra e permitir com que ela segure mais a urina. E você bota na uretra média, você teoricamente não está ajudando muito o esfíncter da paciente. Entendeu? Entendi. Sim, mas aí coloca na média mesmo, né? Você coloca na média, não tem para onde correr. Assim, do ponto de vista prático, hoje, no consultório do urologista, aquele que tem mente aberta para coisas novas, o sling tem sido postergado um pouco. A fisioterapia, principalmente na incontinência grau 1 e grau 2, elas estão fantasticamente indicadas, e não do ponto de vista atual, ou seja, para a paciente agora, talvez, mas ela vai precisar aprender a melhorar a musculatura pélvica dela para o futuro, porque você pode botar o sling, mas se ela tiver uma cistocele lá na frente, ela não vai conseguir esvaziar se ela não tiver uma musculatura pélvica legal. E a outra coisa que está chegando aí, que eu não tenho experiência, eu só tenho experiência em indicar isso, é o laser. O laser está vindo muito forte. É o laser e a radiofrequência. Aqui a gente já tem algumas clínicas em Salvador colocando isso. O laser, a base do laser é apenas um aumento do colágeno tipo 2 entre a região da vagina e a região da uretra e da bexiga. Então, tem muita paciente que eu já mandei para uma cirurgiã plástica que estava fazendo isso até 1 ano e meio atrás, depois ela desistiu de fazer cirurgia plástica e foi cuidar de UTI,
que grau 1 eu não operava ninguém mais. Eu mandava ela fazer o laser e ela ficava completamente continente, porque esse depósito de colágeno, ele termina servindo como um sling fisiológico para a paciente. É fantástico, viu? Que bom, bom saber isso. O que você espera, Rô, que a gente fale? Você tem uma paciente que está lá com uma queixa, que pode ser a crossfiteira, vamos botar primeiro na jovem. Uma paciente jovem que tem lá uma queixa urinária, o que você espera que a gente diga no ultrassom para você? Quais são as informações mínimas que você quer que a gente fale? Tá. Então, se eu for pensar na incontinência urinária, o diagnóstico é clínico. Tá. Né? A paciente chega no consultório e se você... E geralmente ela traz essa queixa, doutor, eu estou perdendo urina. Então, a incontinência urinária já está diagnosticada. Você não precisa de praticamente nada mais para poder diagnosticar. É claro que você tem que avaliar a pelve como um todo. Né? Então, a presença de cistocele, a presença de fraqueza ligamentar é extremamente importante. Eu sei que na ultrassonografia ela é um pouco restrita nisso, mas ela é extremamente... O bulbo uretral, o ligamento bulbo uretral, se ele estiver fraco, a uretra vai estar hipermóvel. E aí você não tem como o músculo segurar aquilo, às vezes. Uhum. Então, falar na hipermobilidade é importante. Demais. Porque você vai inferir que existe uma alteração ligamentar. Não tenha dúvida alguma. É fraqueza da musculatura que mantém ela na posição dela correta. Ok. Então, a hipermobilidade uretral talvez seja um dos parâmetros mais importantes. O hiato da abertura do colo, né? O hiato do colo vesical é importantíssimo, não tenha dúvida nenhuma, e a presença da cistocele, que pode gerar um quinquim uretral ou não. Eu acho que... E resíduo pós-miccional, você espera do resíduo? Não. Resíduo miccional é fundamental. É fundamental também no exame. É fundamental. É fundamental. Isso é um problema até, né? Porque se a gente pedir uma ultrassonografia de vias urinárias, dificilmente você vai puxar o resíduo pós-miccional. Vai, a não você ser que precisa você escreva. Não, você precisa escrever, porque para a gente isso não está no nosso rol da avaliação. Você tem que escrever, mesmo que no vaginal. Se você não escrever, não vai ser feito. No homem, a gente já sabe hoje, os urologistas, que quando você pede a ultrassonografia da próstata, aí sim, ele já vem com a medida do resíduo pós-miccional, o que para o homem é o parâmetro né, mais importante por conta da hiperplasia prostática. Então, beleza. Eu acho que esses fatores são importantes na hora da decisão. E o Doppler, que ela falou, que para mim é uma coisa mega nova, entendeu? Enfim, não vai mudar a sua forma de pensar, mas, de repente, numa mulher jovem, que hoje a gente vê um monte de mulher jovem com falência ovariana precoce, entendeu? Que talvez estejam entrando em hipoestrogenismo acelerado com 42, 44, talvez essa seja uma informação, então, bacana também, porque, de repente, você pensa, olha, talvez essa mulher esteja hipoestrogênica. Na verdade, eu não vou pormenorizar as outras coisas importantes que ela falou, mas o Doppler que ela disse, para mim, foi a informação mais importante que ela trouxe. E eu vou tentar explicar por quê, rapidinho. É assim, não adianta você tratar só uma coisa quando você está falando de incontinência urinária, nem quando você está... Porque pode ter um prolapso, pode ter uma cistocele, pode ter uma fraqueza de ligamentar. E o urologista saber que você tem um hipofluxo para-uretral diante desse Doppler ajuda muito a ele a tonificar isso até antes e depois do procedimento. Então, essa é uma paciente que eu vou estrogenizar, ou pelo menos jogar uma progesteronazinha nela, para poder eu ter uma melhora de fluxo sanguíneo, porque essa estrutura uretral dela, ela pode segurar 10 anos, mas se ela viver 20 anos, então a gente tem... Aí já entra a questão do câncer de mama, etc., e o medo das pacientes e da ginecologista de estrogenizar a paciente. Mas
Eu acho que essa informação da uretra é muito importante. Eu já tive pacientes que chegaram com incontinência grau 1, leve, e eu estrogenizei elas vaginal, local, e acabou. Eu não precisei fazer nenhuma cirurgia na paciente. Botei ela para fazer a fisioterapia, ela fortaleceu a musculatura, estrogenizou a musculatura, ela melhora a vascularização dela. Talvez esse, para mim, na minha cabeça, seja o melhor parâmetro, ou seja, eu pego uma paciente incontinente com baixo fluxo para-uretral muscular, trato ela e volto a fazer a ultrassonografia e vejo, e aí? Aumentou o fluxo paravesical ou para-uretral? Está melhor? Isso pode ser um parâmetro fantástico quando você não quer a cirurgia, que é o ideal. Que é o ideal. E talvez essa fosse uma informação interessante, agora não falando da incontinência, mas, por exemplo, naquela mulher que está entrando no climatério pós-menopausa, e que começa a fazer infecção urinária, que assim, que não tem nada, assim, você vê que nitrito às vezes não é nem positivo, tem nada naquele sumário, que eu penso, poxa, isso pode ser hipoestrogenismo. Será que essa também não é uma informação bacana para dar nessa paciente que tem um sumário, uma urina tipo um super normal? Dan, eu sou um adepto à modulação intestinal para infecção urinária, certo? Então, há uns 4 anos eu venho fazendo modulação intestinal em todas as minhas pacientes e eu acho que a translocação bacteriana, que ainda não foi bem estudada, ela é a principal causa da infecção repetida. No entanto, eu acho que isso só acontece mais quando a paciente tem uma hipovascularização daquela região. Então, é possível, sim, que você, identificando com o Doppler como esteja vascularizado aquele tecido todo, você tenha condições de inferir que essa paciente pode ter uma propensão maior à infecção urinária por causa disso. É possível, porque você imaginar o tempo todo que a Escherichia coli, que corresponde a 90% das infecções urinárias no homem e na mulher, ela sobe sempre pelo períneo e só pelo períneo, para poder entrar na uretra e fazer infecção urinária, para mim não é suficiente. Também porque você tem vaginal, na flora vaginal, milhões de lactobacilos que são fagocitários de Escherichia coli. E mesmo você renovando a flora intestinal, como eu faço com lactobacilos mesmo, você continua tendo infecção. Então, o caminho não é por aí, mas que isso pode ser um indício importante que você tem que trabalhar esse tecido conjuntivo entre a vagina e os órgãos superiores, não tenha dúvida nenhuma.